Vamos mergulhar hoje num dos maiores quebra-cabeças da filosofia. É uma ideia tão poderosa que, quando a gente entende, ela pode mudar o jeito como se enxerga absolutamente tudo ao nosso redor. Sabe, desde a menor pedrinha no chão até a estrela mais distante lá no céu. A questão que não quer calar é essa: se a origem de tudo é perfeitamente simples, una, de onde é que vem toda essa variedade, essa complexidade, as cores e a beleza do nosso universo? Como é que o um se desdobra em muitos? Pois é, há mais de 700 anos, o filósofo Tomás de Aquino encarou esse mesmo paradoxo de frente. E para ele, isso não era só uma curiosidade, era o ponto central de toda a sua teologia. Se ele não conseguisse construir uma ponte lógica entre um Deus simples e um mundo complexo, bom, todo o sistema dele desmoronaria. A coisa era séria. Mas antes de dar a resposta, Aquino tinha um método bem interessante. Ele primeiro construía o argumento mais forte possível contra a própria ideia. É como se ele se tornasse o advogado do diabo da própria teoria para testar se ela aguentava o tranco da lógica mais rigorosa. A primeira objeção vai direto ao ponto. Se Deus é simples, sem partes, como ele pode conter, ao mesmo tempo, a sabedoria, que é diferente da força, que por sua vez é diferente da beleza? Colocar toda essa multiplicidade dentro de Deus não acabaria com a unidade dele? É o clássico problema do um contra os muitos. Agora, a segunda objeção, essa é ainda mais demolidora. Ela diz que o mundo não é só diverso, ele é cheio de coisas opostas. Pensa bem, a perfeição de um leão é a sua força bruta, sua ferocidade. Já a perfeição humana é a razão, o oposto disso. Se Deus contivesse as duas coisas, ele seria uma contradição em termos. E aí a gente chega no impasse, né? A simplicidade de Deus parece que não deixa espaço para a diversidade do mundo. E a lógica parece que não permite que os opostos existam juntos na mesma fonte. Parece um beco sem saída. O Deus dos filósofos parece completamente desconectado do mundo real que a gente vê. Mas é exatamente aqui, nesse ponto de tensão, que Tomás de Aquino mostra toda a sua genialidade. Ele não desvia do problema. Ele vai direto ao centro dele com duas ideias. Duas chaves mestras que juntas destravam esse quebra-cabeça inteiro. A primeira chave mexe com uma coisa que a gente acha que entende super bem: a causalidade, a ideia de causa e efeito. Aquino percebeu que nem toda a causa funciona do mesmo jeito. E essa pequena distinção, ela muda tudo. Basicamente, existem dois tipos de causa. A causa unívoca é fácil, a causa e o efeito são da mesma natureza. Um ser humano gera outro ser humano. Simples. Mas a causa equívoca é outra história. Pensa no Sol. Ele causa o crescimento de uma planta. Mas o Sol não tem nada a ver com uma planta, certo? O Sol contém o poder de dar a vida de uma forma muito mais elevada, mais original. E aqui vem a grande sacada do Aquino. Deus é a causa equívoca suprema. O que isso quer dizer? Que todas as perfeições que a gente vê no universo, a força, a inteligência, a vida, já existem em Deus. Só que não do jeito limitado que a gente conhece, mas de um modo unificado e infinitamente mais perfeito. A segunda chave talvez seja a ideia mais profunda de Tomás de Aquino. Ele diz que Deus não tem existência, como nós temos. Deus é a própria existência. Ele é o que Aquino chama de ipsum esse subsistens, ou seja, não apenas um ser entre outros, mas o próprio ato de ser em si mesmo. E se Deus é esse oceano infinito do ser, então cada perfeição que existe no mundo, seja a vida, a inteligência, a beleza, é só uma onda diferente nesse oceano. Elas não são partes que se somam a Deus, são expressões que já estavam contidas na plenitude absoluta do que significa ser. Ok, agora que a gente tem essas duas chaves na mão, a causa equívoca e o ser em si mesmo, podemos voltar àquelas objeções do começo e ver como Tomás de Aquino simplesmente as desmonta. Então, como resolver o problema da simplicidade contra a diversidade? Aquino nos dá uma metáfora fantástica. Pense na simplicidade de Deus não como um vazio, mas como a plenitude da luz branca. Pura, perfeitamente una e simples, à primeira vista. E a criação, o nosso universo, funciona como um prisma. Quando essa luz única passa por ele, ela se quebra, se refrata em todas as cores do arco-íris, em todas as perfeições que a gente vê. A diversidade não está em Deus, ela é o resultado da nossa realidade finita, que só consegue espelhar essa perfeição infinita em pedaços. E a questão dos opostos, como fica? Aquino diz que a irracionalidade de um leão, na verdade, é uma ausência, uma limitação, a ausência de razão.
Deus contém a raiz positiva da força do leão e a raiz positiva da inteligência humana, mas sem as limitações que as tornam opostas aqui no nosso mundo. Nele, elas existem em harmonia, na sua fonte perfeita e unificada. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Isso aqui não é só um exercício de filosofia, não. A solução de Aquino, na verdade, tem o poder de reencantar o mundo. Ela nos dá um novo mapa para enxergar a realidade. Se cada coisa no universo reflete uma faceta única de Deus, então cada criatura, da mais simples à mais complexa, tem uma dignidade, um valor em si mesma. A diversidade não é um acidente, ela é necessária para espelhar a bondade infinita da fonte. Isso dá uma base filosófica profunda para a beleza, para a ética e, olha que interessante, até para uma visão ecológica do mundo. E isso nos deixa com a pergunta final. Se o mundo inteiro é uma manifestação, ainda que em fragmentos, de uma perfeição única que parte do nosso universo, uma paisagem, uma obra de arte, outra pessoa, passa a ser vista com outros olhos a partir de agora. O código foi decifrado, a interpretação agora é com a gente.